Bom dia, tudo bem, Sofia? A ilustre, tudo bom? Olha, o Gustavo eu autorizei. Será que ele caiu? Só um minutinho. Oi. Oi, Gustavo, bom dia. Tudo bom? Olha só, deixa eu falar com vocês. No caso, Sofia e Gustavo. Meus queridos, olha só. Eu preparei para você. Oi? Olha só, a minha internet agora, depois dessa segunda aula, ela ficou oscilando. Então pode acontecer da minha internet travar, cair, mas mesmo assim isso não vai atrapalhar não, a gente vai dar continuidade, tá bom? Deixa eu falar com vocês, olha só. A nossa avaliação, como vai ser na segunda, e não teremos mais contato só na quarta, né, presencialmente, eu vou dar uma parada na apostila de novembro, né? Nós paramos naquela atividade do texto, da interpretação, e eu vou deixar para corrigir na quarta-feira. Hoje, vocês chegaram a visualizar aquele arquivo que eu enviei para vocês, da revisão? Não? Eu coloquei no grupo. Coloquei um recadinho anteontem, tá? Eu vou até voltar aqui no grupo, deixa eu dar uma olhada aqui. Foi isso mesmo, ó. Eu botei dia 24, falando assim, ó. Segue atividade com a revisão para avaliação diagnóstica. Façam para a próxima aula. Aí eu coloquei lá o arquivo. São 5 atividades, mas assim, 4 de interpretação, né, do texto e uma de gramática, que vai falar sobre a questão das orações coordenadas. Oi? Quem não conseguir imprimir é para fazer no caderno. Por isso que eu coloquei antecipado. Olha só, essa aqui, ó. Se você olha só. Então, por isso que eu coloquei antecipado, que era para que vocês não pudessem fazer no caderno de produção, né? De produção e de gramática. Tava dando aula de produção. Não, eu tava dando aula de produção agora, anterior, pro 7. Aí eu confundi. Perdão. Aí era para fazer assim, ó. É o texto, né, de interpretação, 4 questões. E a questão 5 era para classificar em oração sindética, né? As 5 classificações: coordenadas, sindéticas, explicativa, conclusiva, adversativa, alternativa e aditiva. Consegue visualizar, Sofia? Você consegue visualizar aí o compartilhamento dessa atividade? Isso. O que eu quero que vocês façam? Tentem fazer. Não vai dar tempo de vocês copiar o texto. Então, copie apenas a pergunta, ó. Tá? Por favor. Para que façamos agora na aula. Quem tiver como fazer impressão, melhor. Por isso que eu coloquei antes, para que vocês pudessem fazer impressão ou copiar no caderno. Entendi. Mas não tem problema não, copia aí as perguntas apenas. O texto não precisa. Oi, Arthur, bom dia, tudo bem? Arthur, meu amor, deixa eu te falar. Hoje, tá?
eu vou trabalhar a questão que eu coloquei no grupo, uma atividade de revisão para a nossa avaliação diagnóstica na segunda. Então, vamos dar uma parada aí na correção da apostila de novembro, tá? Vamos dar continuidade na próxima aula presencial, que é na quarta. Hoje faremos uma revisão para a nossa avaliação diagnóstica, ok? Tá. Dê uma olhada aí no grupo ou no compartilhamento, para que você possa fazer aí a cópia das atividades. Só que, olha só, eu preciso que vocês façam um pouquinho rápido, né? Porque senão vão perder muito tempo. Eu coloquei anteriormente justamente para que vocês, né, pudessem fazer essa cópia no caderno ou a impressão do arquivo. Mas como vocês não fizeram, eu preciso que vocês copiem agora em aula no caderno. Aí isso demora, né? Atrasa mais, no caso, a aula. Não. Essa apostila aqui, ó, eu coloquei no grupo, dia 24. Essa atividade aqui, ó, não é a apostila de novembro, Arthur. Presta atenção na fala da professora. Hoje vamos dar uma parada para fazermos a revisão, tá bom? Vamos dar continuidade na apostila de novembro. Paramos naquela interpretação de texto 1 e texto 2. Vamos deixar para a próxima aula. Por quê? Eu preciso fazer uma revisão para a avaliação que vai ser na segunda. Nosso último contato é hoje. Em segunda, vocês farão a avaliação diagnóstica, para avaliar o conhecimento de vocês. Tá bom? Esse arquivo aqui, ó. Você não precisa copiar o texto, é para copiar pelo menos a pergunta, ó. Questão 1, questão 2, 3, 4 e a questão 5, que é para classificar. Tá. Entendi. Entendi, ô Gustavo. É porque eu só vou explicar para vocês, né, mais um pouquinho sobre a questão, né, para saber a frase, né, quando ela é oração, né, frase verbal, e quando ela é frase nominal, a questão do período simples e composto, que é muito importante, que vai cair nessa avaliação, e as orações coordenadas são aquelas que são o quê? Elas são independentes sintaticamente. Elas não dependem uma da outra para ter sentido completo, tá? E elas existem de duas maneiras. Temos as assindéticas, que não possuem o quê? Síndeto, conjunção, conector, né? As orações coordenadas sindéticas, sim, essas têm que ter. Quais são as conjunções? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativas e aditivas. Estão lembrados? Sim? Quem está lembrado? Do que é uma oração coordenada? E quais são as suas classificações? Tá, mas você sabe que a oração coordenada, elas são independentes, né? Elas têm sentido completo. Não é isso? E o que é mais importante também? Entender das orações coordenadas, que elas possuem a classificação das sindéticas, né? E das assindéticas. Sindética possui síndeto. Assindética não possui, tá? Isso é muito importante, eu preciso que vocês identifiquem essas duas classificações.
As assindéticas, por não possuir conjunção, síndeto, ela só vai ter vírgula, que vai separar uma oração da outra, tá? Elas têm sentido completo. As orações coordenadas sindéticas não, elas têm que ter a conjunção. E elas são classificadas de 5 maneiras. É isso que eu preciso que vocês entendam, tá bom? Porque, olha só, eu acredito que na prova não vai ter para classificar assindética, mas vocês precisam identificar o que é uma oração coordenada, tá? O que é uma oração coordenada? Elas não precisam de uma ou da outra, né, para existir. Não, para existir não, para ter sentido completo, perdão. Elas são completas, mesmo individualmente. Fala, Arthur. Arthur? Não achou? Então tá, eu vou colocar aqui, ó, esse exercício. Você consegue visualizar? Arthur, quando a professora está compartilhando, eu não consigo ler o chat. Você está conseguindo visualizar a minha tela de compartilhamento? Sim? Fala, Arthur. Sim? Tá conseguindo visualizar a tela de compartilhamento, meu querido? Ah, então tá bom. Então eu vou deixar lá para você copiar, tá bom? Olha só. Enquanto vocês irão copiando aí, eu já vou conversando com vocês. Então, o que vai cair na avaliação que vocês precisam ter atenção? Interpretar o texto, né? E entender o que o texto está solicitando, está pedindo. Então, prestem atenção na hora de responder, ok? Eu coloquei um texto aí que vai falar sobre os peixes-boi na Amazônia, né? Tem um pequeno texto e aí tem perguntas relacionadas ao texto. Por quê? A avaliação, toda avaliação de gramática, ela é junta com produção de texto. Então, uma depende da outra aí, faz uma relação, ou melhor, um complemento. Uma completa a outra. O que é preciso vocês identificarem? Vocês têm que identificar o verbo dentro da oração. Para saber que a oração é simples, apenas um verbo ou uma locução verbal. E se a oração ela é composta, né? É período composto, porque tem mais de um verbo ou uma locução verbal. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês identifiquem, tá? Lembrando que o verbo é a alma da oração. É preciso identificá-lo com atenção. E depois vamos falar um pouquinho das orações coordenadas. Vai ser oração coordenada quando as orações tiverem sentido completo, tá? Dentro dessa classificação existe as sindéticas e as assindéticas. Lembrando que a assindética não tem conjunção, não tem síndeto. Sindética tem sim. Vou esperar só mais alguns minutinhos enquanto vocês finalizam aí. Tudo bem aí, Sofia? Arthur?
Gustavo, conseguindo visualizar? Sim, tá vendo? Tá ventando muito, né? Oi? Número 2 tá aqui, ó. E agora? Aqui, ó. A número 1 tá assim, ó. O primeiro período do texto foi encerrado com um ponto de exclamação para exprimir, perdão. Alegria, medo ou admiração. São as 3 possibilidades. Admiração com D mudo. Aí você vai marcar uma opção correta. É bem tranquilo essa interpretação, tá? É só mesmo para trabalharmos essa interpretação de texto, tá? Porque com certeza vai cair na prova. Caso não dê tempo, pessoal, de vocês terminarem aí a cópia no caderno, né? Porque vocês não conseguiram fazer a impressão aí desse arquivo, não tem problema não. Eu vou fazer a correção, porque só temos hoje, só temos essa aula antes da prova, né? Da avaliação, perdão. E eu farei a correção, depois eu colocarei o gabarito no final da aula. Aí, o que eu quero que vocês façam? Que vocês acabem de copiar no caderno e façam a correção, tá bom? Prestem atenção no que eu vou corrigir, no que eu vou explicar. E ao final da aula vocês terminem aí. Vocês não têm mais aulas hoje, né? Vocês finalizam depois do tempo aí da aula. Porque realmente, se eu for esperar vocês terminarem aí, a aula do Zoom do Meet vai acabar e a gente não termina a correção, né? Oi? Do Zoom? O Zoom é o da outra escola que eu trabalho. Já? Que ótimo, show! Abaixar? Peraí. Sim? Arthur, tá com... Arthur, você tá em qual questão? Ah, sim. Tá bom. Olha só. Pessoal, enquanto vocês irão copiando aí, prestem atenção aqui na minha fala, tá? Eu vou fazer a leitura aqui e depois, tendo tempo, eu vou deixando vocês terminar a cópia, tá bom?
Lembrando, caso não dê tempo, vou colocar no grupo. Não se preocupe, não. Eu só preciso começar a correção, senão a gente não consegue terminar, né? Para que eu possa explicar. Então, vamos lá. O texto vai falar sobre o quê? Peixes-boi da Amazônia são os menores da espécie, né? Temos aqui o título do texto. O peixe... Oi? Ah, tá. Aí vocês podem ir fazendo ou então dê uma parada para prestar atenção no que eu vou explicar, tá bom, Arthur? É muito importante prestar atenção. Vamos lá. O peixe-boi da Amazônia, né? Tá falando aí sobre o nome dele científico, né? Entre parênteses. É da pesada. Ele vive exclusivamente em água doce e atinge até 3 metros de comprimento e 450 quilos. A espécie é a menor dos peixes-boi que existem no mundo. Seu couro cinza escuro é extremamente grosso e resistente, e a maioria dos indivíduos apresentam uma mancha branca ou rosada na barriga. Então, eu estou falando aí a característica do peixe-boi, né? O peixe-boi da Amazônia pode viver mais de 50 anos e atinge a maturidade sexual entre 5 e 10 anos. A gestação dele dura 12 meses, nascendo apenas o filhote, que mama por até 2 anos. A cada 5 minutos, o peixe-boi da Amazônia sobe à superfície para respirar e pode passar até 20 minutos no fundo da água. Sua alimentação é à base de plantas. Ou seja, é um texto pequeno, tá? E vocês, né, podem observar que está fazendo o quê? Está explicando, né, por que ele é considerado os menores da espécie, né? Quanto tempo ele vive, quanto tempo que dura a sua gestação e quanto tempo o seu filhote mama, tá? São observações pequenas, clara, mas o que o texto fala? O que o texto tem como finalidade? Falar sobre o peixe-boi da Amazônia, não é isso? Concordam? Sim? Concorda que seja essa a finalidade do texto? Falar sobre a espécie do peixe-boi da Amazônia? Sim, pessoal. Isso, eu quero que participem da aula, hein? Por favor. Bom, na primeira questão, a pergunta é o seguinte: o primeiro período do texto, tá? Primeiro período, a primeira frase. Qual é a primeira frase aí, tá? O peixe-boi da Amazônia é da pesada, tá? Qual é o ponto que finaliza essa frase? Exclamação. Logo está exprimindo o quê? Alegria, medo ou admiração? Medo? O peixe-boi da Amazônia é da pesada. Ele vive exclusivamente em água doce. Você está achando... Parece ser medo? É da pesada aí? Quer dizer... Não, não. Esse pesado aí tá dizendo o quê? Que ele é o quê? É exclusivo, é diferente, né? Ele vive exclusivamente em água doce e atinge até 3 metros de comprimento. Apesar de ele ser um peixe grande, pesado, ele não está só se referindo a isso, né? Então, quando eu falo o primeiro período do texto foi encerrado com ponto de exclamação para exprimir admiração e não medo. Então, a opção correta é a última, tá? Então, por isso que vocês, na hora de responder a questão, prestar atenção dentro do contexto, né? Essa palavra pesada aí, vocês entenderam que poderia ser o quê? Medo. Não, ele é um peixe grande, tá? E ali explica por que ele é grande. Ele é um peixe quase que está em extinção, né? Não é um peixe que costuma ser visto, né? Não tem em todos os lugares, ele é exclusivo da Amazônia, tá? Então, isso daí está se referindo o quê? No caso, o termo de expressão de admiração, tá bom, Gustavo?
2. Podemos? No segundo período do texto, a conjunção e. No segundo período do texto. Qual é o segundo período? Ele vive exclusivamente em água doce e atinge até 3 metros de comprimento e 40 quilos. Olha a presença do E aqui. Esse E é considerado uma... Isso. No caso aqui, no segundo período do texto, a conjunção E liga 2 fatos que somam, 2 fatos que alternam ou 2 fatos que contrastam. Oi? 2 fatos que somam. E aqui está dando ideia de adição, de soma. Então, é o primeiro quadrinho. Dúvidas aí? Acabou? Show, muito bem. Tá gripado, Gustavo? Tô com a voz um pouco fanhosa, né? A minha filha que tá assim, acordou assim hoje também. Meia o nariz assim, congestionado. Vamos lá. Posso fazer a leitura da questão 3? Vamos lá. A 3 faz o seguinte, está falando sobre o período. A gestação dele dura 12 meses, nascendo apenas um filhote que mama por 2 anos. Tá? Então, esse é o período que deve ser analisado. A gestação dele dura 12 meses, nascendo apenas um filhote que mama por 10 anos. É composto porque apresenta, tá? Mais de uma frase, mais de uma oração ou mais de um sujeito? Mais de uma oração. Agora, para acharmos a opção correta... Oi, Gustavo? Pois é. Tudo bem, né? Olha só. Quais são os verbos presentes nessa oração? A gestação dura 12 meses. Essa primeira aí, qual o verbo? Dura. E o segundo, nascendo apenas um filhote. Nascendo. Então, aí, mais de um verbo ou mais de uma locução verbal é considerada mais de uma oração. Então, a opção aqui é do meio. Tudo bem, Arthur? Entendeu por que é considerado mais de uma oração? Temos a presença de 2 verbos aqui na frase, né? A frase que nós estamos analisando. Isso. Tá bom, meu amor. Mesmo que você esteja copiando, eu só quero que você preste atenção, tá bom? Na explicação. Bom, até aí a questão 3. Tem alguém que tenha alguma dúvida específica aí na localização do tipo de período, se simples e composto, ou não? Não? Então, vamos lá. Seguiremos aqui. 4. Classifique o período conforme a indicação. Aí aqui temos período simples no número 1 e período composto no número 2. Temos 2 frases aí. Qual é a questão? Vocês deverão classificar período simples e período composto. Letra A não. Primeiro parêntese. A espécie é a menor dos peixes-boi que existem no mundo. Localizem o verbo, por favor. Isso, o verbo é... Vou grifar aqui. O verbo é, mas o verbo é ser. Tô falando é porque é o que aparece aqui, o verbo de ligação. Tá? O verbo que aparece aqui é o né? Se referindo ao verbo ser.
Mas o que aparece na frase é o verbo é, de ligação, que faz referência ao verbo ser. E existem. Existem, marquei. Então, aqui temos dois tipos de verbo. Então, vai ser qual número? Período simples ou período composto? Então, vai ser o número 2. Sua alimentação é a base de plantas. Oi? Isso é isso. Sua alimentação é a base de planta. Qual é o verbo aqui? Da segunda oração. Isso, o verbo é, que é o verbo ser. Marquei. Tem outro aqui? Ó. Uhum. É, porque assim, o verbo ser, né, que representado pela palavra é, ele tem a função de ligar uma frase a outra, um termo ao outro, uma palavra a outra. Ele não tem ação, né? Ele serve para ligar. Ele tem essa função. Pronto. Então ficou a primeira 2 e o segundo parênteses número 1. Ok? Bom, vamos agora fazermos a classificação das orações coordenadas sindéticas, tá? Ó, o que é importante vocês entenderem? As orações coordenadas são sintaticamente independentes. Elas sozinhas têm o entendimento, têm a compreensão do que está sendo relatado, do que está sendo escrito, passado ali dentro do contexto. Sendo que uma é a sindética, uma classificação sem nenhuma conjunção, e a outra é classificada de 5 maneiras, que é a sindética, quando possui as conjunções, né? Lembrando daquela tabelinha, estudem aquela tabelinha. Na número 1, vamos classificar então. Não tenha receio, pois eu a protegerei. O pois, mas quando ele dá sentido de coisa concluída, ele é conclusiva, tá? Isso. Porque quando ele explica o termo anterior, aí ele vai ser explicativa. Quando ele tem sentido de termo concluído, ele é conclusiva. Olha só, não tenha receio, pois eu a protegerei. Qual é tem conjunção aqui? Tem. Qual é a conjunção? Isso. Pois. Muito bem. Esse pois eu vou classificar como conclusiva ou como explicativa? Olha aqui, não tenha receio, pois eu a protegerei. Isso, explicativa, muito bem. Está explicando o motivo, né, da proteção. Não está concluindo nada. Então, é explicativa. 2. Saía, mas evitava a rua do ouvidor. Cadê a conjunção dessa frase? Oi? Tá, você coloca assim, número 1 das 5, né? Aí você classifica, não tem problema não, mas só que você só precisa sinalizar qual é a opção. Questão 5, número 1, tá bom? Saía, mas evitava a rua ouvidor. Então, a conjunção que aparece aqui nessa oração é a mas, né? A conjunção mas. Tá dando ideia de quê? Adversativa, muito bem. De oposição, tá?
Saía, mas evitava passar por aquela determinada rua. Eu estou me opondo, estou fazendo o contrário. 3. Isso, evitava passar por ali. Ali era muito perigoso essa rua. Essa rua lá do centro do Rio, né? Para quem não conhece. Ou você fala com... Ou você fala com ele agora, ou espera que ele o chame. Localizem as conjunções presentes dentro da oração. Quais são as conjunções? Ou. Aqui, ó, tem 2 termos. Se eu tirar o primeiro, não vai fazer diferença. Se eu iniciar a frase assim, você fala com ele agora ou espera que ele o chame. O sentido é o mesmo. Qual é o sentido que está aparecendo aqui? Alternância. A alternativa, né? Muito bem. Seguimos. 4. As árvores balançam, logo está ventando. Conclusiva. Isso mesmo, né? As árvores balançam, logo está ventando. É o termo determinado, não tem explicando nada aqui. Estou determinando o motivo aí, a conclusão, né? O termo concluído, porque está ventando, né? Porque está balançando aí, né? No caso, é concluído. Então, aqui é de conclusão, conclusiva. Oi? Tadinho. Se cuida. Fique quieto, pois está incomodando. Fique quieto, pois está incomodando. Qual é a conjunção presente aí? Pois. Por isso que eu coloquei bastante exemplo do pois, porque é o que mais confunde, né? Esse pois aí. Hã? Fique quieto, pois está incomodando. Esse pois aí tá fazendo o quê? Isso, explicativa. Porque tá explicando por que você vai ficar quieto. Lembrando que explicativa, né? Sempre vai, a segunda frase sempre vai explicar a primeira. Por que você fica quieto? Qual o motivo? Tá incomodando, por isso que tá pedindo para você ficar quieto. Então, esse termo, o segundo termo aqui, que inicia com a conjunção, está explicando o primeiro. Então, aqui está explicando. Então, é explicativa. Tudo bem? Seguimos aqui. A questão 6 não, número 6 aí da questão 5. Volte logo que já é tarde. Volte logo que já é tarde. Não, esse logo aqui, ó, tá fazendo uma junção. Volte logo aqui. No caso aqui é o que, ó. Esse quezinho que tem a função da conjunção. Aqui é volte logo, é uma expressão, tá? É o que. O que aqui tá tendo a função de que conjunção? Volte logo, que já é tarde. Esse que não estaria explicando o motivo de voltar logo? Então, vai ser Isso, explicativa. Muito bem. Sete. Comprei o protetor solar e fui à praia.
comprei o protetor solar e fui à praia. Qual é a conjunção presente aí? E. Então, eu estou adicionando uma informação a mais à minha frase, né? Eu comprei um protetor solar e fui à praia. Então, eu estou dando ideia de adição. Então, é aditiva. Tudo bem. A número 8. Ambos se amavam, contudo, não se falavam. Ambos se amavam, contudo, não se falavam. Essa frase aqui, qual é a conjunção? Contudo. E está expressando ideia de quê? Adversativa, tá? Eles se amavam, porém, né, o contraste aí, o contrário, a oposição, não se falavam. Então, é adversativa. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Não? Oi, meu amor? Não vão brigar, meus amores. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês, não tem problema, tá? 9. Vá correndo, pois o trem parte em meia hora. Vá correndo, pois o trem parte em meia hora. Número 9. Qual é a conjunção, Arthur? Pois, é isso aí. E tá dando ideia de que esse pois? Explicação. Muito bem. Explicativa. E finalizando aí, temos a questão 10. O dia está agradável, logo devemos aproveitá-lo. Isso. Então, aí esse logo está o quê? Concluindo. Por que ideia concluída? Por que devemos aproveitar o dia, né? Logo. Então, é conclusiva. Conclusiva. Isso. Gustavo, você já terminou de copiar, não é isso? Isso. Então, tá ótimo. Quem ainda não terminou, temos aí esses minutinhos extras, né? Os 15 minutos, para que vocês possam terminar essa cópia no caderno de vocês, para que vocês estudem em cima desse exercício e das apostilas de setembro e outubro para a nossa prova. Perdão, falo prova. Avaliação diagnóstica, tá? É costume, mas na verdade não é prova de nota, né? É uma avaliação, vai avaliar como o aprendizado, o que vocês estão aprendendo, se estão conseguindo aprender, né? Então, quem não terminou? Arthur, tá tudo bem aí? Então tá. Então, eu vou aguardar esses minutinhos para que vocês façam essa cópia. A Sofia também? Tá show. Alguma dúvida, meus queridos, em relação a orações, coordenadas, a questão das frases, dos tipos de período? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo identificar para fazer uma boa avaliação? Quero que todos acertem tudo em português, hein? Ó, vocês, tá, que frequentam as aulas presenciais e online, né? Gustavo, Sofia, Arthur, Lara, eu não me preocupo tanto não, mas aqueles alunos que só frequentam presencial, né?
eu fico meio preocupada, porque, tipo assim, muita aula fica perdida, não consegue, só assiste as aulas presencialmente. Então, metade da aula, que uma semana é presencial e a outra é online, né? Mas assim, o exercício tá no grupo, eu coloco o gabarito, eu coloco a explicação, né? No caso, a aula que eu gravo. Então, realmente, aqueles alunos que não participam, né, online, na live, né, no caso da nossa aula aqui, elas podem ter essa opção de entrar no grupo e ver o vídeo, né? Aí cabe cada um correr atrás, não é isso? Tomara que eles façam isso. Mas se Deus quiser, vai. Mas se Deus quiser, isso, vai dar tudo certo, né? Então, ó, estudem, prestem atenção, tá bom? É a dica que eu falo para vocês. Leiam com atenção, não tem pressa de fazer essa realização da prova. Vai ser prova presencial, tá bom? Com o professor. Vai ter bastante tempo. Isso aí. Então, não tem motivo nenhum para fazer com correria, não é mesmo? Tudo vai dar certo no final.